Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Panos de Casa. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Geise e hoje nós vamos fazer uma pintura para iniciantes. Então, você que ainda não teve contato com a pintura em tecido, com certeza você vai conseguir fazer a pintura da aula de hoje. O mais difícil é esse fundo que eu estou iniciando aí agora, mas com calma eu tenho certeza que se você se esforçar, com certeza você vai conseguir, tá joia? E para as meninas que já são mais avançadas na pintura de tecido, vocês podem adicionar mais luz, mais sombra e também fazer os pontinhos caseados, que vai ficar muito lindo e vai ficar uma pintura muito mais trabalhada para vocês poderem manter esse padrão de pintura que vocês já vêm tendo aí no ateliê de vocês, tá bom? Então bora para nossa aula de hoje. Eu comecei aplicando aquele líquido, ele se chama diluente para tinta de tecido. Eu apliquei um pouco dele no meu fundo, tá? Para que serve o diluente? Para você que ainda não conhece, ele serve para poder ajudar essa tinta a deslizar mais fácil pelo tecido. Aí logo após aplicar o diluente, que é aquele líquido transparente que tá na minha bandejinha, eu comecei fazendo o fundo utilizando o pincel 456, o número 10 da Condor. Então, o fundo eu estou utilizando o pincel da Condor e a tinta é a verde maçã. Eu vou aplicando ele nas bordas ali daquele fundo que eu fiz, tá bom? Da estradinha onde o elefantinho está em cima, onde as flores estão em cima. Vou aplicando e já venho fazendo aquele espalhadinho com movimento de pra lá e pra cá com muito cuidado, mãozinha leve, sem pegar muita tinta. Vocês não peguem muita tinta, vamos adicionando à medida que a gente for pintando. A gente vai vendo a necessidade e vai adicionando a tinta, tá bom? Então segue aí, eu continuo fazendo todo o trabalho do fundo com verde maçã, tá? Então a base do fundo eu fiz com verde maçã. E vocês observem que eu pego a tinta numa lateral do pincel, olha, passo. Tá vendo? Eu venho subindo e agora eu venho espalhando. O vídeo tá um pouquinho acelerado agora, porque vocês já acompanharam como que eu faço. Então, agora é só seguir aí. Eu vou colocando a tinta no fundo agora e puxando para baixo, jogando pro ladinho, tá? Olha, eu jogo o pincel pro ladinho e eu vou aplicando a tinta e descendo um pouco mais para poder aumentar esse fundo, tá? Segue aí, então. E eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante que o sininho esteja ativado para que toda vez que eu coloque um vídeo novo, vocês sejam notificados pelo YouTube, tá joia? Não esquece, deixe seu comentário, que é muito importante para o crescimento aqui do canal, tá bom? Agora, vocês vão pegar a tinta verde pinheiro. Olha como eu vou aplicando ela ali no fundo, tá? Coloquei onde tá as patinhas, vou fazendo o sombreado, o verde pinheiro é para fazer o efeito de sombra. Então, aonde tem o elefante e as flores, eu estou aplicando ela, tá? Ó, eu aumentei um pouquinho o fundo, nem limpei muito o pincel, já fui lá no verde maçã de novo. Agora eu já vim no branco, já venho dando a luz no meu fundo. Sempre com aquele movimento de pra lá e pra cá, com a mão leve, tá? Sem muito excesso de tinta. Peguei novamente o verde maçã. O vídeo tá acelerado, mas dá pra ver. Agora, eu depositei lá no verde pinheiro e vim dando umas pinceladas, só pra dar uma mesclada nesse fundo, tá bom? Então, pronto. Olha como é que o fundo já ficou bonito, ele já está finalizado. E agora sim, a gente vai passar para a pintura da nossa flor. E aí eu mostrei para vocês que eu estou utilizando o pincel, o 456, o tamanho 4, tá? Não peguem um pincel grande. Por que não peguem um pincel grande? Porque vocês vão reparar pelo risco
que é tudo pequenininho, os detalhes são pequenos, então vocês não podem trabalhar, eu não aconselho que vocês peguem um pincel com um tamanho grande, igual nós fizemos o fundo com o tamanho 10, do 456 tamanho 10. Esse é um tamanho 4, porque as partes que nós vamos pintar requer um pouco mais de delicadeza, de cuidado, de precisão, tá bom? Então agora vocês vão pegar para poder fazer essa primeira florzinha aí que a gente começou a pintar, tá? Que é o nosso pink, tá bom? Vocês vão começar a pintar com o pink, tá? E para quem ainda não sabe, a tinta que eu utilizo aqui é a tinta da Acrylex, tá? O diluente também é da Acrylex, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade, podem comprar a marca que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem manter as cores iguais, como a que eu pintei aqui, como as cores que eu estou utilizando para essa aula e as demais, eu utilizo da marca Acrylex, tá bom? Então, bora lá. E você vai aplicando. Olha, dei uma acelerada no vídeo, mas dá para vocês verem direitinho. É para ter muito cuidado, seguir bem direitinho esse risco, tá? Mãozinha leve e vai de pouquinho a pouquinho para que não ocorra nenhum borrado, tá bom? Agora a gente já preencheu toda a nossa florzinha mais altinha. Agora a gente vem para essa primeira aí pequenininha, que essa a gente vai utilizar a cor rosa bebê. E a gente vai continuar com esse pincel por conta do tamanho do nosso risco, tá bom? Então, bora lá, preenche toda a pétala com rosa bebê. E eu já quero falar para vocês, enquanto eu estou preenchendo a pétala aí dessa florzinha, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, sugestão também de conteúdo, tá bom? Que vocês querem ver que eu pinte aqui para vocês. Vai ser um prazer poder ajudar cada uma de vocês, tá? E é muito importante também que vocês deixem algum comentário, falam se vocês estão gostando, se vocês tiveram dúvidas para poder fazer esse fundo, que eu venho com uma outra aula explicando mais detalhado o fundo, tá joia? Esse tipo de fundo que eu fiz aqui. E também o comentário de vocês é muito importante, que ele é o meu termômetro para eu poder saber o que eu preciso fazer para melhorar. E também é através dos comentários que o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui da Pano de Casa é relevante e assim ele distribui para mais pessoas. Então, bora lá, deixe o seu comentário e já vamos passar para nossa terceira florzinha, que é a florzinha aí que nós vamos pintar com o azul bebê. Preenche também todas as pétalas com o azul bebê. Não tem dificuldade, com o pincel certo vocês vão conseguir fazer todo esse trabalhinho, tá bom? E segue aí cobrindo, é bem rapidinho, não tem mistério. Agora, depois que a gente já preencheu as 3 flores, tá bom? A gente vai passar para as nossas folhas e para isso a gente vai preencher essas folhinhas com verde pistache de base, tá? Então, vocês apliquem em todas essas folhinhas aí o verde pistache e a gente vai deixar essa tinta secando e nós vamos passar para o próximo passo, tá bom? Reparem que eu fui lá um pouquinho no diluente, passei a tinta lá no diluente e depois eu vim com ela e depositei aqui na minha pintura, tá bom?
Agora eu tô fazendo o miolo e pro miolo a gente vai usar o amarelo ouro, tá? Com muito cuidado para poder fazer essa bolinha do miolinho bem perfeitinha. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o cabo, a parte de cima do cabo do meu pincel do 456 tamanho 10 e fui depositando a tinta. Ela já caiu redondinha ali e já fez o formato do meu miolinho, tá? É assim que eu fiz, porque aí fica mais fácil. Isso dando uma sugestão para vocês. Agora a gente pintou o coraçãozinho utilizando o pink, que é a mesma cor da primeira florzinha que a gente fez. E já em seguida eu comecei a fazer o passarinho, tá? Aí esse passarinho, esse primeiro pedaço, que é o corpinho dele, a gente vai passar o amarelo ouro. E depois, na asinha dele, a gente vai utilizar o azul bebê. Já peguei o caramelo, peguei o meu pincel da Condor 413, o tamanho 4, que eu achei que ficaria melhor para eu poder fazer esse biquinho, tá? Porque ele é pequenininho, então eu peguei esse pincel da Condor. Agora já na asinha eu vou fazer um sombreado e para esse sombreado você vai utilizar a tinta azul petróleo, pegando isca da tinta, que quer dizer isso, muito pouquinho, só de um lado do pincel, e você vai espalhar com muito cuidado. Olhem o meu pincel, que ele só tem tinta de um lado. Já já a minha mão vai sair da frente e vocês vão conseguir visualizar. Olha, foi rápido, mas só tinha tinta de um lado e eu não fiquei esfregando nem fazendo muito esfumaçamento, porque o azul petróleo ele espalha muito rápido, então vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então agora a gente vai pintar o segundo passarinho e vocês vão pegar a cor azul mar para poder fazer o corpinho desse segundo passarinho, tá? Olha lá o meu pincel, eu sempre tô com a tinta de um lado só, eu sempre falo isso com vocês, tá? Porque isso facilita, evita que vocês borrem a pintura, tá bom? Tinta em excesso a gente acaba borrando. Então preencha aí o corpinho com o azul mar. Agora, já com o pincel lavadinho, limpinho, eu venho para poder fazer as asas, e as asas desse segundo passarinho são feitas com o pink, tá bom? Então vamos lá preencher as asas com a cor pink. Feito isso, eu já lavei o pincel, aí eu voltei com o meu pincel pequenininho, tamanho 4. Ó, agora eu quero mostrar pra vocês que eu consigo fazer o biquinho utilizando só a lateral. Eu peguei o caramelo, botei ele no pincel no tamanho 4. Então, se você não tiver esse 413, você pode utilizar o 456 no tamanho 4 mesmo. Agora, eu peguei o meu pincel filete, que é aquele fininho que a gente tem. Esse que eu usei é um da Acrylex, o tamanho 00, a referência é o 062 da Acrylex, só para fazer o contorno do biquinho mais perfeito. Então eu já quis fazer esse acabamentinho, já fazer esse acerto, tá bom? Agora com o azul petróleo, a gente vai sombrear um pouquinho a barriga desse passarinho, tá? E com relação a esse pincel que eu falei da Acrylex, o referência 062, o tamanho 00, quem não tiver dele pode usar um outro filete. Eu sempre indico aqui aquele da Condor 422-000, que é aquele com a cerda mais longa e bem fininha, que é o filete também. Também dá para poder fazer esse acerto no contorno do biquinho ali, tá bom? Que aí evita de vocês ficarem comprando um monte de pincel sem necessidade. Agora, olha, eu já fiz, tá? O sombreado ali na barriga do passarinho. Agora eu venho com o azul mar. Só quero dar um retoque ali em torno das asas, tá bom? Para poder dar mais luz, porque essa pintura, a minha intenção é ajudar quem nunca teve contato com a pintura, eu não vou ficar dando muita luz com o branco. Vocês vão ver que eu não vou utilizar o branco aqui em nenhum momento para dar luz. Eu quero trabalhar com luz e sombra nas próprias cores que eu estou utilizando, tá bom?
Vocês que já têm mais experiência, vocês podem incluir o branco, podem e devem, mas a minha intenção aqui é um vídeo exclusivo totalmente para uma pessoa que nunca teve contato com o pincel. Ser uma pintura divertida, bem colorida e também bem fácil de se fazer, tá? Então bora para essa segundo raminho aí, essa segunda flor. Então vamos lá, essa daí eu utilizei o rosa bebê para poder pintar ela, tá bom? Então essa rosa única, vocês vão preencher ela toda com rosa bebê, tá? E eu estou utilizando o pincel, como ela é maiorzinha, o 456, esse é o tamanho 6, tá bom? Já estou preenchendo a nossa folhinha, igual eu fiz a do primeiro raminho lá, que é com verde pistache. O miolinho, eu já estou utilizando um pincel tamanho 4 para preencher ele, com a tinta amarelo ouro. Agora eu venho passando diluente, que é esse líquido aí na lateral do meu pratinho. Estão vendo que eu tô pegando ele? Então, é o diluente. Eu passo no corpo do nosso elefantinho, tá? Da nossa elefantinha, que é uma mocinha. E logo em seguida eu venho trabalhando com o azul bebê em torno de todo o nosso elefante. Não pinte a orelha e nem o laço, só o corpo do elefante que será feito de azul bebê. Acompanhem que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Para preencher esse elefante, vocês não precisam pegar um pincel muito pequeno, tá? Eu continuo utilizando aqui o 456, o tamanho 6, mas vocês podem pegar até um pincel tamanho 10, tá? É porque eu quis fazer bem delicado e mostrar para vocês que estão iniciando, que se vocês pegarem um pincel muito grande, já que vocês nunca tiveram contato com a pintura, é certo que vocês vão borrar. E a gente não quer borrar, mesmo que seja a nossa primeira aula, a gente já quer fazer muito bonito, né? Então segue aí, bora acompanhar. Não se preocupe se cobrir o olhinho, tá? Quando vocês fizerem o risco, esse olhinho, tentem deixar ele um pouco mais aceso, para quando vocês passarem a tinta por cima, dá para vocês verem um pouquinho. Porque na hora de fazer o olhinho, vocês precisam visualizar pelo menos a posição de onde está o olhinho, tá bom? E já quero deixar avisado para vocês não se preocuparem, porque tem um link aqui na descrição do vídeo que leva vocês direto para o acesso a todos os materiais que eu utilizei nessa aula, incluindo o risco dessa aula, tá bom? Então fiquem tranquilos, podem acompanhar a aula aí direitinho, que logo em seguida, vocês imprimindo, vocês vão ver que tem tudo lá, não precisem parar para anotar nada. E assim eu já estou finalizando esse preenchimento, tá? Já fechei a minha tinta ali azul bebê, porque eu não vou usar mais. E agora eu já vou abrir o meu rosa bebê, porque o rosa bebê vai ser a base do meu lacinho. Então bora preencher esse laço aí de rosa bebê. Pincel pequenininho, tá bom, gente? Esse é o meu tamanho 4, para poder preencher bem certinho, fazer os contornos bem direitinho ali, as beiradinhas dessa pintura sem borrar. Olha que delicadeza, amo pintura assim. Pena que eu faço muito pouco, mas eu resolvi hoje gravar uma aula especialmente para aquelas que nunca tiveram contato, porque eu tenho tido muitas mensagens de pessoas que ainda nunca pintaram, então a minha intenção é ajudar, tá bom? Ó, aí eu peguei agora o azul bebê para poder fazer o acerto ali do contorninho do laço, porque acabou que o rosinha saiu um pouco. Então, para não deixar feio, eu já venho com esse azul bebê e já faço aquele acerto bacana ali para poder não ficar nada feio, ficar tudo muito bonitinho dentro do risco, tá bom? Então, olha, já finalizando o preenchimento desse laço, agora
o que eu vou fazer? Eu vou fazer o detalhe do laço, tá? Os detalhes são todos feitos com o pink, que no caso são os sombreados do nosso laço. Então, você vai pegar o seu pincel pequeno aí, o tamanho 4, passou e vem esfumaçando. Olha como eu faço, como é delicado. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, passa bem devagarinho e vai vendo como que eu faço, tá bom? Não tem erro. E eu peguei lá um pouquinho do rosa bebê para poder acertar aquela parte do meio ali do laço, para poder ficar bem bonitinho, bem perfeitinho. E olha como já dá uma vida, como fica bonito. E você fazendo igual que eu estou ensinando aqui, com certeza a sua pintura vai ter um resultado maravilhoso. E você vai se orgulhar do trabalho que você fez, tá bom? Então, bora lá. Agora, gente, eu peguei o rosa bebê para poder preencher a nossa orelhinha, tá? Essa é a orelhinha, tá bom? Da nossa elefantinha. Então, preenche ela todinha com rosa bebê. Cuidado para não colocar tinta em excesso, tá? Agora vocês vão pegar a cor pink e a gente vai fazer o sombreado. Ó, tinta de um lado só do pincel, eu passo um pouco. Ó, eu vou passando em volta, tá vendo? Olha como é que eu vou passando, passo um pouquinho e já tô puxando esfumaçadinho. Volto fazendo esfumaçadinho, olha só, para não ficar marcadinho e dar esse efeito sombreadinho e esse esfumaçado, que é o que eu tô fazendo agora. Agora eu venho, coloco mais um pouquinho, agora eu vou fazer ali, mesmo com o vídeo acelerado, é a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um pouquinho de tinta e a gente vem esfumaçando. Olha o efeito que já dá. Ai, tá ficando linda a nossa pintura. Pronto, a nossa orelhinha já está pronta. Agora, com o nosso azul petróleo, a gente vai fazer esse sombreado na parte de baixo aí do nosso elefantinho. Esse sombreado, ele vai pegar essa parte do pezinho do elefantinho e da barriguinha e essa parte de baixo aí das perninhas dele. Acompanha que você vai ver como é que eu fiz isso. Você vai aplicar um pouco de tinta. Aqui eu tô usando 456, o tamanho 6, tá bom? Não peguei um pincel muito grande. Você vai aplicar a tinta e já vem esfumaçando para dar aquele efeito bonito aí no seu elefantinho. É muito fácil, não tem dificuldade. Eu aconselho você que nunca pintou a fazer essa pintura mais de uma vez para você poder gravar as técnicas, tá? Porque já numa próxima aula você já vai ter entendido o que é sombra, o que é luz, o que é esfumaçado, o que é isca, né? Quando eu falo isca de petróleo, a gente já sabe que é bem pouquinho que a gente pega, que não é uma quantidade muito grande. E tem esses jeitinhos que a gente usa na pintura que fala aqui, né? Que as alunas vão aprendendo e já vão sabendo o que fazer, como agir, né? Então, bora lá. Ó, tô esfumaçando e a gente esfumaça com cuidado, sem ficar esfregando, porque a gente quer dar o efeito de sombra e não esfregar para poder deixar essa tinta fosca, tá bom? Agora eu estou ensinando como ralear o verde pistache. A gente vai fazer o raleadinho ali do verde pistache, que é para poder fazer o caule das nossas flores, tá? Eu vou molhando o meu pincel lá no copo e vou depositando o pincel molhado aqui na tinta até ela dar o ponto que eu vou mostrar para vocês aí.
aonde ela não fica muito líquida, mas também ela não fica grossona. No pincel ela não pode formar gotas, tá? Porque se formar gotas quer dizer que vai pintar e manchar a sua pintura. Então você vai acrescentando água aos poucos, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês aí qual é o ponto. Já vou tirar esse pincel para não correr o risco de borrar o meu pano, já limpei ele. Agora eu vou fazer já com o nosso verde aqui. Aliás, é o nosso preto, perdão, gente. Eu já vou ralhar, fazer a mesma coisa que eu fiz no verde pistache, com o preto. Por quê? Porque aí eu já vou trabalhar os contornos já, tanto do verde quanto do preto eu já vou utilizar agora. Eu peguei novamente o pincel da Acrylex, o 062, referência 00. Olha como é que eu vou botando no prato e vou vendo. Se formar gotas, que no caso eu já testei ali, vi que não formou gotas na pontinha, quer dizer que tá bom. Olha a ponta dele. Tá vendo? Não tem nenhuma gota. Sabe quando vai pingar chuva? Se tiver muito ralo, faz assim, faz aquela gota. Ó, eu vim preenchendo o olho e vim fazendo o cíliozinho da nossa elefantinha, tá? Agora eu tô limpando ali o meu pincel, já vou retornar, já tá limpinho. Fiz o olhinho do passarinho amarelo. Para fazer o olhinho, eu fui direto na tampinha, eu não peguei tinta raleada para fazer esse segundo olhinho, tá? Esse primeiro olhinho, perdão. Já o segundo olhinho, que também era delineado, eu fiz com a tinta raleada. O primeiro olhinho, como era só um pinguinho, uma bolinha, eu fiz com a tinta direto da tampinha, tá bom? É que com a gravação vocês não conseguiram ver. Agora eu fui lá, peguei um pouco da tinta preta, ó, vocês veem que eu sempre limpo, não venho com excesso no pincel. E faço o risco seguindo, aplico a tinta seguindo o risco, tá? Então eu já fiz o pezinho do meu primeiro passarinho. Agora nós vamos começar a trabalhar esses galinhos. Vou passando lá e vou trazendo pra cá, tá bom? Aí, o que que eu fiz aí? Eu mostrei para vocês que para poder fazer esses galhos, como eles são compridos, eu vou utilizar aquele pincel 422, o 000 da Condor, porque ele vai ser melhor, ele desce mais, com mais tinta, e eu consigo fazer um pedaço grande desse caule, sabe? Então, vale muito a pena trocar de pincel nesse caso aqui, por isso que eu substituí pelo pincel da Condor. Anotem aí. Aliás, nem precisa anotar, né? Porque a gente já tem tudo lá. No linkzinho vai ter o papel que você vai imprimir. Então, você já vai ver que eu utilizei o pincel 422 000, tá bom? E segue aí que eu já estou fazendo o segundo caulezinho ali, a segunda florzinha, tá? Que é a nossa flor única. Bora lá. Olha como é que esse pincel, ele pega uma quantidade boa de tinta. Tá vendo? E eu consigo preencher um pedaço maior, porque se você tá com um pincel com a cerda muito pequena, você vai ficar sobe, desce, vai ficar toda manchada a sua pintura. Não sei quem aí que já é antiga na pintura, que teve já essa experiência de ter que ficar retocando e ficar toda marcada, fica feio esse contorno. Não é o que a gente quer, tá bom? Então, vamos ter esse cuidado, tá? Só para vocês saberem, a gente já tá quase no final dessa aula, tá? Agora, aí, o que que eu tô fazendo? Eu estou pegando o meu verde pinheiro e eu também vou trabalhar com esse verde pinheiro, com ele raleado, tá? Vocês vão ver o que eu vou fazer com o verde pinheiro.
com esse verde pinheiro. Vocês vão ver direitinho o que eu vou fazer. Eu estou raleando da mesma forma que eu fiz com o preto e com o verde pistache, tá? Eu acredito que agora já até chegou no ponto aí. Pronto. Já vou fechar para evitar de borrar. E agora eu vou trabalhar com ele. Olha, eu continuo com o pincel 422, acabei ficando com ele e eu vou fazer o pontilhadinho, sabe? A divisão ali da folhinha. Ó, porque essa é uma pintura country, uma pintura mais trabalhadinha. Viu? Eu fiz 3 pontilhados. Você faz um, dá um espacinho, faz outro, dá um espacinho, faz outro, tá? Olha como é que ficou bonitinho, é esse efeito que a gente quer, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo detalhe na folha da flor única. Nessa, por ela ser maior, eu dei 4 pontilhadinhos, tá bom, gente? Aí eu venho com um pouquinho desse verde pinheiro e eu venho fazendo um contorno bem de leve, mesmo falhado, porque é só para dar um efeito. Em volta dessas folhas, eu fiz nas 4 folhinhas, tá? Mesmo que tenha ficado um pouco falhado, não tem problema, que é só para dar um efeitozinho, dar um charme nessa folhinha, para ficar uma pintura bem legal. Eu confesso para vocês que eu amei essa pintura, foi muito divertido fazer essa aula para vocês, tá? Ó, segue aí. Fiz o contorno. Olha como é que já dá uma vida. Agora eu vim de cima para baixo, só dei aquela pincelada com esse verde pinheiro, só para dar um tchan, tá? Agora já com o meu pincel 422, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o contorno dos miolos com a cor preta. Então eu utilizei esse mesmo pincel para poder fazer esse contorno, tá? E bora lá no preto. Agora eu vou contornar todas as flores. Todas elas vão ter contorninho de preto. O coração vai ter contorninho de preto. Então bora acompanhar aí. Reparem que eu passo a tinta e não fico voltando toda hora com o pincel, porque isso que eu acabei de falar para vocês, quando a gente utiliza um pincel que é muito pequeno a cerda dele, a gente fica voltando, a pintura fica toda borrada, o contorno. Então, por eu estar utilizando esse pincel aí, eu consigo fazer o contorno bem direitinho e eu não tenho essa dificuldade. Agora vocês vão ralear o azul petróleo, tá? Porque nós vamos fazer o contorno do nosso elefante utilizando o azul petróleo, tá bom? E olha como é que fica bonitinho, tá? Também vou ralear o nosso vinho, porque com o vinho eu vou fazer o contorno da nossa orelhinha do elefante e também do nosso laço e coração, tá bom? Ó, fiz o contorno ali, tô fazendo do nosso coraçãozinho. Tudo é para dar charme, gente. Uma aula super simples, mas tão rica de detalhes para quem tá começando. Nossa, é uma aula maravilhosa. Me fez reportar a escola, sabe? Quando a gente pintava lá na escola. Porque como não tem grandes técnicas aqui, a gente consegue pintar com facilidade. Então me fez lembrar a época da escola.
Aí eu fiz também a asinha do nosso segundo passarinho, tá? Que é a nossa asinha pink. Eu também passei o contorninho com a nossa cor vinho raleada, tá? Agora eu peguei o caramelo, gente. Vou ralear também o caramelo, porque o nosso primeiro passarinho a gente fez de amarelinho. Então nada mais justo do que fazer esse contorno bem de leve com o caramelo, que é o que eu fiz ali, tá bom? Olha que bonitinho que ficou. Gente, fica lindo, fica maravilhoso. Agora eu fiz os detalhes do lacinho, aquelas ranhurazinhas da dobra do lacinho, com o vinho raleadinho, tá? Aproveitei e dei uma retocadinha no bico, uma esticadinha na pontinha do bico com o meu caramelo raleado. E agora eu vou pegar o meu amarelo ouro, vou passar um pouco mais dentro do miolo, onde eu vi que tem necessidade de consertar, tá? Que tava meio sem tinta, eu consertei. Agora com a tinta vinho, eu vou fazer bolinhas utilizando a parte do fundinho do pincel. Olha, eu vou lá no vinho e faço algumas bolinhas ali na orelhinha para poder dar um charmezinho nessa orelhinha. Esse pincel que eu utilizei, não foi o pincel grande não, tá? A parte do fundo desse 456, o tamanho 4, desse da Condor, o 413, até o 422 da Condor, tem o fundo bem redondinho e pequeno, a gente consegue fazer. E, gente, cuidado, não vamos botar muita bolinha não, para não ficar igual catapora, tá bom? Olha como é que ficou bonito o nosso desenho. Olha a nossa pintura, como é que ficou linda. É uma aula maravilhosa, uma aula simples, uma aula fácil, e a minha intenção aqui é ajudar quem nunca pintou, e eu espero sinceramente ter ajudado. Um beijo grande para você que ficou comigo aqui até agora. Um beijo para vocês que sempre deixam um comentário aqui no canal. E eu já peço, gente, se inscrevam. Não deixe de seguir, não deixe de comentar. É muito importante para o crescimento do canal. Tá joia? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau!